E a oração dele foi: Senhor, recebe o meu espírito. E Jesus também orou lá na cruz: Senhor, recebe o meu espírito. Imagine isso para os religiosos, vendo Jesus ali estampado naquele homem. Eles pensaram: nós achávamos que tinha matado Jesus, o homem está ali, parece, dentro daquele cara. E ele orou: Senhor, recebe o meu espírito. E depois ele falou: Senhor, perdoa os pecados dele, Pai. Senhor, não deixa eles pagar pelos que estão fazendo. Foi a mesma oração que Jesus fez. Irmãos, talvez você pense assim: ah, pastor, mas então por que Deus não interveio e deixou aquele homem ser apedrejado? Irmãos, Deus interveio sim. Deus nunca deixa o seu justo desamparado. No último momento da sua vida, você não sabe, por isso você não pode julgar ninguém, porque você não sabe o que aconteceu naquele último segundo em que a pessoa estava ali com Deus. Uma moça, só mais um parênteses, irmãos, eu vou tentar ser rápido, porque eu gosto de falar muito. Mas faz o joinha, pode continuar? Então tá bom. Irmãos, nós fomos lá em São Paulo, e eu fui lá na igreja do amigo meu, na Lagoinha Alphaville, e lá eu encontrei uma amiga de seminário. E aí, irmãos, eu sabia da luta dela, porque ela perdeu o seu esposo. Ela perdeu o seu esposo durante o Covid, e aquilo ficava assim um ponto de interrogação. É difícil para quem perde pessoas assim, inesperadamente, sem programar. Uma coisa é a pessoa morrer de velhice, você está preparado, e quando não vem assim? E foi o caso dela, um moço jovem, estudou comigo, irmãos, e ela durante muito tempo, ela pensou: eu não vou fazer mais a oração com fé, porque a Bíblia diz: a oração do justo pode muito em seus efeitos. E eu orei, o que a gente orou, ela colocou no Instagram, eu lembro direitinho, nós oramos, ofertamos, porque precisava de recurso, lá no hospital, não resolveu, e ela ficou com essa dúvida, até que um dia ela foi no culto, e o moço que estava pregando, Deus revelou para ele uma data, e ele falou a data para ela. Quando ele falou a data, ela começou a chorar. Foi a data do falecimento daquele moço. E ele falou o seguinte: olha, você perdeu o seu esposo, ele não sabia de nada, você perdeu ele, e você se questiona, por que Deus não interveio? Por que Deus não fez nada? Deixa eu te dizer uma coisa, você não conhece o coração dele enquanto ele estava entubado. Você não sabe o que aconteceu naqueles últimos momentos. E você muitas vezes questiona, por que a oração do justo muitas vezes falha? Deixa eu te dizer, a oração do justo não falhou, sabe por quê? Ele orou para Deus, no momento que ele estava de coma, ele viu a glória do Senhor, e ele ficou tão impactado pela glória, que Deus falou com ele, tudo isso que ela me contou, e Deus falou com ele: você escolhe se você quer voltar ou se você quer vir. Ele falou: Deus, eu quero ir, eu não quero voltar mais, Senhor. Irmãos, a glória foi tão forte, foi uma revelação sobrenatural. Aquele cara não sabia de nada, aquele pregador não sabia de nada. Deixa eu te dizer, a gente muitas vezes questiona coisas que são mistério para nós, e Deus não quer revelar, porque Ele quer que a gente confie no amor, no caráter dEle. Irmãos, a oração do justo pode sim, em seus efeitos, é muito eficaz, é poderosa. E aquele homem era um homem justo, um homem de Deus, porque eu sei que eu convivi com ele. Irmãos, e ele orou, e Deus atendeu o pedido dele. Amém? É forte, né? Na hora que eu vi, irmãos, ela falou que o luto que ela estava há mais de um ano, Deus tirou com a mão assim, ó. Ele não só entregou a palavra, mas Ele tirou com a mão. E eu creio que Deus vai curar aqui muitas pessoas enlutadas, porque Jesus disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, para trazer uma coroa ao invés de cinzas, ao invés de cinzas do passado, coisas que ficaram lá te prejudicando lá atrás. O Senhor quer te curar, Ele quer te dar o óleo da alegria, amém? Ao invés de um espírito angustiado. Irmãos, sabe como que Deus interviu na vida de Estevão? Ele capacitou ele. Deus ajudou Estevão a perdoar os seus assassinos e ainda orar pela vida deles. Irmãos, eu vejo como a mão de Deus nisso. Não tem explicação alguém fazer alguma coisa tão forte contra você, você ainda ter força para orar por ela, você ainda ter força para perdoar. É só o poder de Deus, irmãos. Esse homem era cheio do Espírito Santo, e Deus o capacitou até o último momento, e ele não odiou os seus inimigos, e ele foi parecido com Jesus até o fim, amém? Irmãos, só que para Israel, a morte de Estevão representou condenação. Para Estevão foi coroação, para Israel foi condenação. Irmãos, os judeus estavam acabando de cometer ali o seu terceiro homicídio, em pouco tempo. E o primeiro deles foi que eles permitiram que João Batista fosse decapitado, morto por Herodes.
João Batista foi um enviado de Deus, os judeus nada fizeram para proteger aquele homem. Ele morreu lá sozinho naquela prisão, depois foi decapitado e a sua cabeça colocada numa bandeja. Irmãos, os judeus não faziam nada. Outra coisa, eles pediram para que Jesus fosse crucificado, saiu da boca deles. Eles chegaram a dizer que o sangue desse justo caia sobre nós. Eles não tinham noção do nível de condenação que eles estavam trazendo. Até hoje estão sendo perseguidos. Hitler acabou com mais de 6 milhões de judeus. Irmãos, não brinque com as coisas de Deus, não fale coisas que você não quer falar. Esses dias um amigo nosso, a gente estava no aniversário, ele falou com muito jeitinho com a filha dele, filhinho, bebezinho de 1 ano. Ele falou assim: gente, se Deus quiser, ela nunca vai casar. A gente que está mais conectado assim no Espírito fala: ai Deus, não fala assim não, eu vou ter que falar para ele. Ele quis dizer o seguinte: eu quero estar com ela para sempre. Irmãos, a gente fala coisas na inocência, precisamos pedir direcionamento, discernimento. Eu falei com muito amor: não brinca com isso não, cara, entendeu? Ela vai casar assim com o homem de Deus, em nome de Jesus. Ele falou: não, mas eu falei brincando. Não brinca mais não, amém? Entendeu? Então, eles pediram que o sangue desse inocente aí caia sobre nós. Eles estavam irados, estavam endemoniados. Irmãos, a terceira coisa, eles tinham acabado de matar Estevão com as próprias mãos. E quando, deixa eu te explicar, presta atenção nisso. Quando eles deixaram Herodes matar João Batista, deixa eu aproveitar e pegar uma água aqui. Quando eles deixaram Herodes matar João Batista, eles estavam pecando contra Deus Pai. Presta atenção, porque Jesus não tinha vindo ainda. Eles estavam pecando, Cirilo, obrigado meu irmão. Pecando contra Deus Pai, porque foi Deus quem enviou João Batista. Amém? Você pode dar um glória a Deus? Amém. Irmãos, quando eles pediram para Pilatos matar Jesus, eles estavam pecando contra o Deus Filho. Olha a gravidade, pecando contra o Deus Filho. Mas quando eles apedrejaram Estevão, irmãos, eles estavam pecando contra o Deus Espírito Santo, porque era o Espírito Santo quem operava através de Estevão. Irmãos, a religiosidade é a pior desgraça desse mundo. A pessoa fica cega, ela não tem noção do que ela faz. E aí, Jesus disse, que quem pecar contra o Espírito Santo não tem perdão. Por que ele falou isso? Porque o único que pode te convencer do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Se você se levantar contra o Espírito Santo, você não tem noção do que você está fazendo.